Cara, hoje se você abrir qualquer rede social, você vai ver homens falando abertamente que desistiram dos relacionamentos, desistiram de aplicativos de encontro, de investir seu tempo, dinheiro em busca de uma parceira, em busca de um relacionamento tradicional. E também aquela ideia que todo mundo quer, que é construir uma família junto com a pessoa. E olha, você pode pensar que são os homens mais jovens, mas não são. São até os homens mais velhos e aqueles que já tiveram relacionamentos ou até mesmo que já foram casados. Então eu te faço uma pergunta: o que realmente vai acontecer quando os homens simplesmente pararem de buscar relacionamentos? Não brigassem mais por atenção, não corressem mais atrás, não insistissem, não tentassem provar o seu valor como homem? O que aconteceria com a dinâmica entre homens e mulheres, os relacionamentos daqui a 10, 20, 30 anos? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. E antes de tomar qualquer conclusão precipitada, fique comigo até o final do vídeo, que eu vou trazer a minha opinião sincera sobre esse tema e que também pode mudar a sua opinião sobre isso. E antes de começar o vídeo, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar qualquer coisa aqui aleatória ou a respeito do tema do vídeo e também de se inscrever no canal, beleza? Bom, eu acredito, se porventura acontecer esse fenômeno de um nível tão exponencial, principalmente aqui no Brasil, de que de uma hora para outra os homens parassem mesmo de querer se relacionar, buscar relacionamentos, a gente ia ver muitas mulheres que iriam acabar tendo que virar sozinhas. E nisso, no quesito, por exemplo, de trabalhar, estudar, conquistar sua casa, sei lá, conquistar um carro, isso, aquilo, levar a vida de uma forma muito mais independente. Não que hoje elas não sejam independentes, longe disso, mas a gente sabe, querendo ou não, que quando você está no relacionamento com a pessoa e você tem aquela consciência de crescer junto, tudo, querendo ou não, fica um pouquinho mais fácil, sabe? Tipo assim, vocês vão trabalhar junto, conquistar uma casa, conquistar um carro aí, viajar, isso, aquilo. Querendo ou não, a vida a dois, nesse quesito, quando ambos têm os mesmos princípios e valores, tudo flui mais harmônico, sabe? Mas, que nem eu falei pra vocês, se acontecer esse fenômeno de, né, uma hora para outra os homens pararem de buscar relacionamentos, como já está acontecendo, mas não num nível tão exponencial que posteriormente possa acontecer, vai meio que gerar um arrependimento no futuro, principalmente daquelas mulheres que sempre pregaram, né, que um homem é um potencial isso, aquilo, que os homens não servem para nada, que o homem só tá no relacionamento porque só quer uma coisa, isso, aquilo que vocês estão cansados de ouvir por aí. E fora ainda aquele padrão que elas muito almejam num homem, né? Procuram um homem forte, com um salário altíssimo, um estilo de vida elevado, aquele famoso status. E na prática, mano, o que você vai ver, o argumento delas, quando você fala, mas o que você vai oferecer no relacionamento, né? O que você vai contribuir nessa questão? Muitas vezes, cara, ela só vai dizer que a companhia dela, que a presença dela já é o suficiente para cobrir todas as lacunas de um relacionamento, sabe? O cara vai ter que trabalhar, estudar, ter um patrimônio, ter um estilo de vida que ela queira, um estilo de vida elevado, aquele famoso status, e ela só vai ter a companhia dela a oferecer. E nem mesmo, cara, nessa questão do relacionamento, veja bem, o próprio dinheiro é colocado para dividir, por exemplo, as contas ou construir algo junto. E com consequência disso, até os homens que tinham pensamentos mais tradicionais, aquele pensamento mais conservador de tipo construir uma família, de relacionamentos, tipo, conhecer uma mulher, namorar, noivar, casar, etc. Eles estão enxergando que o jogo, essa dinâmica toda que está acontecendo, não compensa mais, cara. Porque aos poucos você vai perceber que as regras do jogo mudaram. O jogo continua, entre aspas, o mesmo, só que as regras mudaram. A sociedade, movimentos, ideologias, principalmente voltado mais para o público feminino, querem que as mulheres sejam fortes, que trabalhem, estudem, conquistem seu espaço. Porém, o que está por detrás disso, a gente está enxergando que é mais como se fosse uma máscara para tentar cobrir um problema real que está acontecendo na nossa sociedade, no quesito dos relacionamentos, e meio que jogam uma carga tão forte nessas mulheres que, se elas não forem fortes, que trabalham isso, aquilo, elas não vão ser felizes, e aquelas mulheres que enxergam isso são jogadas de escanteio. E fora ainda que uma parte significativa ainda mantém, que eu falei lá atrás, de encontrar um parceiro que ofereça um padrão elevado, aquele famoso porto seguro, e aí que o nó começa a apertar. Pô, mas aí pode ter pessoas comentando aqui, mas qual que é o problema então real disso? Os homens só não vão se relacionar com as mulheres, mas vai ter relacionamento, isso e aquilo. Só que, cara, a coisa começa a ficar complicada porque as consequências disso não são apenas só no quesito relacionamento, sabe? Vai muito além de quem tá solteiro ou não. Só pensar um pouco aqui, durante séculos a estrutura da sociedade foi baseada, querendo ou não, você aceitando ou não,
da família, é construir uma vida juntos, dividir responsabilidades, ter filhos, criar a próxima geração, e isso não é romantização. É simplesmente como as coisas funcionaram de lá para cá e funcionam em grande parte hoje. Mas o que acontece quando uma parte significativa dos homens simplesmente sai desse jogo, saem fora desse script? Cara, a primeira coisa aqui que as mulheres, querendo ou não, vão ter que aceitar que elas vão precisar se virar sozinhas. E olha, isso não é necessariamente ruim, que nem eu falei pra vocês. Mulheres são capazes de trabalhar, estudar, comprar casa e viver de uma forma independente. Beleza? Só que existe um mais. Existe uma diferença entre escolher viver sozinha e precisar viver sozinha, porque simplesmente não tem a opção de um parceiro disponível. E é aí que mora um ponto que pouca gente fala com honestidade. Cara, vamos ser diretos aqui. O que as pessoas realmente esperam no relacionamento de hoje? Eu vejo muito discurso nas redes de mulheres falando que querem um homem que seja provedor, que tenha uma estabilidade, que tenha uma vida legal, que sejam ambiciosos, que sejam fortes fisicamente, a questão da altura e fora outros quesitos. Mas aí eu sempre me questiono, e também várias pessoas se questionam e incomoda elas. E em troca, o que está oferecendo? Porque olha, se a gente for pensar na lógica da parceria, que é que um relacionamento deveria ser, as duas pessoas precisam trazer algo para a mesa, certo? E eu não estou falando de transação, né? Eu estou falando de reciprocidade. E aí eu vejo uma situação onde o homem é cobrado para ser o provedor, que seja o homem tradicional, né? Que essa é sempre a cartada que vocês veem sempre nas redes sociais, principalmente daquelas pessoas que estão em movimentos. E quando você pergunta, mas se você vai se relacionar, você quer se relacionar, o que seria um homem ideal para você? Você vai ver que é de praxe, cara, de, sei lá, 98%, ela sempre vai descrever um homem mais tradicional, um homem mais conservador, em todos os sentidos. Só que aí, muitas vezes, quando joga o contraponto da pergunta, e o que você tem a oferecer, a companhia dela vai ser sempre a resposta, na grande maioria das vezes. E a questão não é sobre o dinheiro em si, é mais voltado no equilíbrio, é sobre que sentir que existe uma parceria real, onde os dois estão construindo algo juntos, onde os dois estão investindo, onde os dois estão comprometidos de verdade, que nem eu cito anteriormente. Se ela quer um homem, né, com todas as características que a gente vê que seriam de um homem conservador, um homem mais tradicional, porque quando um homem exige que a mulher seja mais tradicional, mais conservadora, ele é visto como um cara que tá exigindo demais de uma mulher, que ele não gosta de mulher, que ele tá se esforçando para gostar de mulher, ou outros adjetivos mais pesados que vocês sabem muito bem. Então por isso que o jogo de hoje dos relacionamentos não tá fechando. Porque a gente vê uma gama de homens que têm ainda uma linha de raciocínio, que querem ter uma família tradicional, que querem buscar relacionamentos, mas o que eles enxergam de outros relacionamentos, de homens que já passaram por situações que no futuro eles mesmos podem sofrer, eles acabam raciocinando que não compensa mais. Cê é louco, não compensa. Você é cobrado ao máximo. E quando você exige um mínimo, né, da parceria, do relacionamento, você é o errado da história toda. Então, por isso que se porventura acontecer esse fenômeno tão drástico, né, de uma hora para outra os homens pararem de buscar relacionamentos, muitas mulheres, querendo ou não, vocês aceitando ou não, vão ter que se virar sozinhas, e nisso em todos os sentidos. Por exemplo, porque no quesito trabalho, carreira profissional, a gente vê, tem vários estudos, também relatos de pessoas, que na maioria das vezes quando a mulher acaba focando mais no quesito profissional, você vai ver que com o tempo, quando ela começa a ter mais idade, a questão até biológica, a questão hormonal, elas começam a sentir uma pressão de ter filhos, de construir uma família. E se acontecer esse fenômeno de, os homens não querem mais se relacionar, isso, aquilo, você vai ver uma sociedade de mulheres, querendo ou não, se virando sozinha em todos os quesitos, trabalhando, estudando, tentando construir alguma coisa. Se para o homem já é difícil, imagina para a mulher, que muitas vezes tem que escolher entre uma carreira profissional, ou estudar, ou cuidar da casa, ou cuidar da família, isso, aquilo. Então, se de uma hora para outra os homens pararem de querer se relacionar, e nisso vai afetar tanto aquelas mulheres que são mães solos, aquelas mulheres que ainda querem buscar relacionamentos, só que como está ocorrendo esse fenômeno que os homens não querem mais se relacionar, você imagina como que vai ser a pressão na cabeça delas em todos os aspectos, sabe? Agora eu vou ter que estudar, trabalhar, conquistar minhas coisas sozinha, tem que ser mais independente. Não que isso seja um problema, longe disso, mas
vai ter uma carga muito mais pesada, como que já hoje já tem, só que se acontecer esse fato, você vai ver que muitas mulheres vão acabar ficando muito mais sozinhas e com uma carga muito mais pesada em todos os sentidos, sabe? E fora ainda as consequências reais que a sociedade vai sentir na pele, é que já está acontecendo em outros países, como por exemplo o Japão, Coreia do Sul, em alguns países europeus, que a taxa de natalidade vai cair de uma forma alarmante. E por quê? Porque menos pessoas estão se relacionando seriamente, menos pessoas estão casando, menos pessoas estão tendo filhos. E, gente, eu não tô levando em consideração aquelas pessoas que não planejaram filhos, que, por exemplo, tiveram um relacionamento, engravidou a pessoa e não ficou no relacionamento. Eu não estou falando desses casos. Eu estou falando do quesito mais tradicional da coisa toda, sabe? Que nem a gente vê no Japão, em alguns países asiáticos e também em alguns países europeus, que a taxa de natalidade está despencando. E olha, isso mexe tanto com a estrutura econômica de um país, que quanto menos gente nascendo significa menos gente trabalhando no futuro, menos gente pagando imposto e menos gente para sustentar os idosos. É um problema gigantesco que só está começando. E um ponto delicado das consequências é que toda essa independência, será mesmo que todas elas queriam, ou é uma independência por falta de opção? Muitas mulheres, cara, no fundo, ainda desejam construir uma vida a dois, dividir os fardos, ter um parceiro para compartilhar as vitórias, para compartilhar as derrotas. E aí, lá pelos 35 anos, 40 e poucos anos, quando a vida dela profissional está consolidada, mas que nem eu falei para vocês, o relógio biológico começa a apitar mais alto, pode bater aquele sentimento perigoso de arrependimento e também querer ou não julgar a culpa nos homens, que os homens não querem mais se relacionar, isso e aquilo. E também a percepção de que talvez as exigências foram altas demais e que de um parceiro bom o suficiente foi dispensado no passado em busca de um cara idealizado, sabe? Que estatisticamente talvez nem existisse para ela. E uma questão que vai ficar evidente é que a gente vai sendo, querendo ou não, uma sociedade de solitários. Se essa tendência continuar, né, hipoteticamente, a gente pode estar caminhando para uma sociedade com um número de cada vez maior de adultos solteiros, homens que nessa questão vão encontrar o seu propósito, a sua paz, fora dos relacionamentos tradicionais, fora aquele investimento que a sociedade que elas exigem, né? Eles de uma hora para outra vão desistir desse jogo, eles vão acabar investindo em si mesmo, como já acontecem, investir em hobbies, em suas carreiras, sem aquela pressão toda de sustentar uma outra pessoa e de só ele investir no relacionamento. E as mulheres, nesse sentido, vão acabar sendo mais independentes, algumas bem-sucedidas, mas que algumas podem sentir um vazio emocional e a falta de uma parceria genuína. E isso não é um cenário apocalíptico, querendo ou não, é uma reconfiguração social. E se os homens realmente pararem de buscar relacionamentos, muitas mulheres vão ter que se virar sozinhas. E isso não é uma ameaça, é uma consequência lógica. Trabalhar mais anos, planejar a aposentadoria sozinha, comprar uma casa sozinha, enfrentar desafios sozinhas, não ter uma pessoa que possa salvar ela de uma hora para outra, que acontece muitas vezes, que por exemplo trabalhava no McDonald's, aí um cara bem sucedido olhou para ela, gostou dela e tirou ela daquela vida, ela teve um status elevado, a vida dela mudou de uma forma tão drástica que ela saiu de um lugar e foi para outro totalmente elevado. Só que se acontecer essa questão que os homens pararem de querer relacionar, isso nunca mais vai acontecer. Algumas delas vão amar isso, está tudo bem, cada um tem um pensamento. Só que outras, com o tempo, podem sentir arrependimento, porque o relógio biológico não para, a idade, querendo ou não, afeta muitas mulheres no quesito biológico da coisa toda. A solidão emocional vai pesar em alguma hora. E, que nem eu falei pra vocês, dividir a vida não é sobre dinheiro, é sobre caminhar juntos. E aí surge um paradoxo curioso. Muitas mulheres querem um homem com salário alto, estilo de vida elevado, isso e aquilo, mas não querem dividir custos, riscos ou responsabilidades. Não é regra, não são todas, mas é uma tendência que só cresce. E os homens estão percebendo tudo isso. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa? Comente aqui nos comentários. E também, assim como esse inscrito, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E se você quer mais prioridade, comente o seu tema junto com o Valeu Demais, que me ajuda muito mesmo e eu vou dar mais prioridade. Ah, e um detalhe aqui, se você gosta dos meus vídeos que eu sempre trago aqui, tem algumas formas que vocês podem me ajudar de alguma forma para me manter nessa plataforma. Tanto como um Valeu Demais, um Apoia-se que tem o link logo abaixo, ou lendo o QR Code e entrando na vaquinha, ou copiando o Pix, que também automaticamente você vai na vaquinha, beleza?
E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar, de se inscrever e de compartilhar o vídeo. No mais, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.